A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, daremos continuidade aos livros de Esdras e Neemias, com a lição 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. E o tema tratado de hoje será: a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Texto base encontra-se nos Salmos 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, nos Salmos 133, o salmista ele entoa um cântico nos mostrando a importância de vivermos unidos. Como povo de Deus, precisamos aprender a respeitar nossas diferenças, focar no nosso grande e poderoso objetivo comum, a glória de Deus. Provavelmente esse salmo foi escrito por Davi, na ocasião em que as 10 tribos de Israel, divididas das 2 tribos de Judá, e elas se uniram para consagrá-lo rei de toda Israel. Então, quando Davi, nós vemos aqui nessa passagem que ele escreveu esse salmo, provavelmente era essa ocasião solene que estava acontecendo em Jerusalém. Sem dúvida alguma, a cidade deveria estar abarrotada de gente, e as circunstâncias o inspirou a escrever esse salmo. Pois quando examinamos a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o que vemos são situações que contradizem o que ele escreveu sobre a união dos irmãos. Embora ele não estivesse falando da própria família, entretanto, quando apontamos para Israel, não tem como deixar de retroceder até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e concluir que, apesar de imensa, a nação israelita provinha de um único trono. Ó quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união. Mas o que seria viver em união? Viver em união, claro, estamos falando no que se aplica à igreja. É suportar-se mutuamente em amor, pois ainda que não consigamos identificar em nós mesmos os nossos defeitos, nós devemos estar conscientes de que temos em abundância. A Bíblia assegura que nós temos a facilidade de observar só os defeitos dos outros, enquanto que os nossos passam convenientemente despercebidos. Davi, ele não era um ilusionário. Ele não fechava os olhos para a realidade e imaginava que toda a nação viva numa harmoniosa união. Ele imaginava isso, a união do povo. A sua declaração é o desejo de uma possível realidade, já que o povo não era um povo qualquer, era o povo de Deus. Israel tinha Abraão como antepassado em comum. Falavam a mesma língua, adoravam o mesmo Deus, partilhavam a mesma terra e eram governados pela mesma santa lei. Era um povo cuja característica induzia a viver unido. No entanto, o que vemos nas páginas da Bíblia, são desavenças dentro das famílias. Caim matou Abel, Ló desentendeu-se com Abraão, José era aborrecido por seus irmãos. O próprio Davi, ele era desprezado em sua casa. Entre os discípulos houve discórdia, e Paulo e Barnabé não suportavam um ao outro por causa de João Marcos. E uma verdadeira união, amados, entre o povo de Deus só é possível com a unção do Espírito Santo de Deus. É disso que Davi está falando quando se refere ao sacerdote.
O óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote devia escorrer pelo colarinho, encharcar a barba e o peitoral. Com essa ação, o óleo molhava as 12 pedras com os nomes das tribos de Israel. Quando o crente anda no Espírito, ele esquece as coisas que são visíveis aos olhos e se encontra nas espirituais. As coisas externas, amados, nos dividem. Gênero, riqueza, aparência, preconceitos éticos, condição social e posicionamento político. Quanto de nós não vivemos isso nesse período que vivemos agora de eleições no Brasil? Por outro lado, o Espírito promove nossa união e assim o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Entristecemos, amados, o Espírito Santo com os pecados que causam divisão. As figuras de óleo e do orvalho no Salmo lembram que a união não é algo que construímos, mas é algo que Deus envia do alto. Ontem nós tivemos uma palavra maravilhosa com o nosso amado pastor Calbi, que trouxe a questão dos 12 espias que foram enviados à terra prometida. A terra, amados, já era do povo de Israel. Mas quando aqueles 12 olham para a terra, 10 deles, só vê as dificuldades, só olham as coisas ruins. Eles olhavam os gigantes, eles olhavam que era um povo mau, eles olhavam que era uma cidade fortemente fortificada. Eles olhavam todas as dificuldades, mas não olharam para o Deus que nós servimos. Que nós possamos, amados, no dia de hoje, servir a Deus todos os dias, lembrando que existe uma promessa em nossas vidas. E essa promessa já está garantida, porque o Senhor Jesus derramou sangue por todos nós. Então que sejamos gratos, que sejamos homens de fé, como Josué e Caleb. Eu me lembro, amados, do nosso irmão Wellington, num culto de oração. Eu estava muito triste porque certa vez a EBD estava vazia. E ele veio com uma palavra muito forte que falava assim: a terra prometida, muitos esqueceram da promessa e uma nação inteira foi destruída. Essa nação era a nação que estava para entrar, já estava às portas. Era para ser 40 dias, durou 40 anos. E ali nós vemos que quem entrou naquela terra prometida foram Josué e Caleb e diversas crianças. E aquela palavra foi muito forte, como uma flecha no meu coração. Porque eu olhava, por que, Senhor, existem tantos líderes na igreja e nós só vemos crianças no EBD? Porque, amados, a criança ela tem uma pureza de coração. A criança ela quer sempre algo novo. Ela quer descobrir, desbravar novas terras. Que possamos ter esse pensamento de desbravar o novo, de conquistar as terras novas, de conquistar nossos bairros, de conquistar nossos familiares para Cristo. Porque muitos falaram, muitos murmuraram, mas não entraram na terra prometida. Que possamos olhar para o nosso Deus e buscar, aleluia, a fazer a obra de Deus com alegria, a fazer a obra de Deus, amados, sem murmuração, a viver uma igreja unida, a viver uma igreja saudável, porque o corpo é de Cristo, mas o cabeça é Ele. Que possamos entender que nós vivemos num corpo maravilhoso,
que é o corpo de Cristo. Que Deus abençoe seu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.